Sejam bem-vindos a mais um Terapia como Terapia. Hoje abordaremos um assunto muito delicado, sabe? Foi quando eu descobri que eu estava grávida. Tudo começou muito tempo atrás. Eu fui trabalhar em um restaurante em Florianópolis como garçom. Eu tinha acho que 14 anos. E lá eu conheci uma pessoa que mudou a minha vida, ajudou a mudar a minha vida. No meu primeiro dia, eu peguei o cardápio para tentar decorar, como me indicaram, né? O maître me indicou. E no verso do cardápio tinha uma pequena história que chamou minha atenção. Essa história ajudou a moldar a minha personalidade no decorrer dos anos. Eu confesso que eu não entendi muito bem de início o que queria dizer aquela história, sabe? Mas me chamou muita atenção. Porque de forma tão simples passavam uma ideia tão forte, tão potente. E eu fui descobrir quem era essa pessoa. E descobri por alto que essa pessoa era considerada um mestre. Apesar de ser muito humilde, acreditavam e acreditam até hoje que essa pessoa ela não sabia ler nem escrever. Como o pai dessa pessoa era pedreiro, e ele na juventude também seguia alguns passos do pai como pedreiro, escultor. E apesar dele não ser um aristocrata, sim, ele sabia ler e escrever. Só que ele não acreditava na escrita como forma de passar conhecimento. Tudo que nós sabemos hoje sobre essa pessoa foi escrita por seus discípulos. Sim. Um dos seus discípulos mais conhecidos, o nome dele era Platão. Sim, nós estamos falando de Sócrates. Sócrates viveu entre 470 e 399 a.C. Mas, Fernando, o que tem a ver Sócrates com essa tua declaração tão polêmica de dizer que você estava grávida? Tudo tem a ver com a maiêutica. Nossa, que palavra difícil, né? Maiêutica? Que diabo é isso? Mas calma, eu vou tentar explicar. A maiêutica é uma técnica que Sócrates desenvolveu, que basicamente o que a maiêutica quer dizer é o ato de partejar. Ou seja, Sócrates, com sua expertise, acreditava que ele era um parteiro de ideias. Para ter um entendimento maior sobre o que é maiêutica, eu tenho que contar algumas histórias do Sócrates. O Sócrates, ele não tinha inimigo, mas muitas pessoas não gostavam dele, principalmente os sofistas. Os sofistas eram vamos dizer assim, as grandes mentes daquela época. E principalmente porque os sofistas não gostavam de Sócrates por causa do dinheiro. Os sofistas eles eram muito eloquentes nos discursos deles, né? Uns discursos bem ensaiados, bem persuasivos. O Sócrates também, mas o Sócrates tinha um diferencial. Ele não aceitava dinheiro dos líderes de Atenas
naquela época para fazer um lobby para eles. Então os sofistas aceitavam. E como o Sócrates não aceitava o dinheiro, eles ficavam meio bravos com ele. Aí, um dia, algumas pessoas que acompanhavam Sócrates perguntou para ele: Sócrates, mestre, né? Se nós trazermos alguns líderes aqui de Atenas, o senhor pode ensinar essa sabedoria que o senhor tem, essa forma de pensar com clareza para essas pessoas, para esses nossos líderes, principalmente aquelas pessoas que eram mais ricas em Atenas, né? Ele pensou um pouco, até que ele respondeu para essas pessoas, falou assim: olha, minha mãe, a Fenarete, ela é uma grande parteira, sabe? Ela realizou partos dificílimos, né? E ela conseguiu ter êxito em grande parte dos partos que ela fez. Ela é uma grande parteira aqui de Atenas. Mas tem um parto que a minha mãe não consegue fazer. O parto de alguém que não está grávida. A mesma coisa sou eu. Eu nunca consegui ensinar nada para ninguém. Tudo que eu faço é facilitar que as pessoas encontrem dentro delas algo para dar à luz. Então, eu não consigo fazer esse parto de ideias, ter que entender um pouquinho sobre a etimologia da palavra gravidez. Basicamente veio do latim, gravitas, ou seja, carregando algo pesado, algo denso, algo importante. E como o mundo mudou, as palavras também evoluíram. Ela evoluiu a partir das línguas românicas, que aí veio o sufixo des, gravidez, ou seja, carregar algo importante, algo denso, algo pesado. Porque Sócrates acreditava que nós temos a verdade dentro de nós. Para algumas pessoas, ela está cheia, ela está grávida do Espírito Santo, ela está grávida de coisas boas e ela dá a luz para ajudar as pessoas que estão próximas. E nessa minha busca por conhecimento, conhecer personalidades que tinham luz própria que eu pudesse refletir, eu conheci um outro mestre, que ele também era um professor, mas ele não ensinava de uma maneira habitual. Ele ensinava de uma maneira diferente. Ele também viveu muitos anos atrás. Ele também tinha discípulos. Ele também era muito humilde. E ele ensinava através de parábolas. Sim, nós estamos falando, eu estou falando de mais um mestre, Jesus. E falar sobre Jesus, sobre a sua maneira de dar a luz também e ser a luz para outras pessoas, eu comecei a perceber uma coisa, que, como diz lá em Efésios 6:10, sobre a armadura de Deus, sobre o dia mau, não é sobre o meu dia mau, é sobre o dia mau do meu próximo. Mas quando eu escutei a palavra ágape, a melhor forma de amar, eu confesso que transformou a minha maneira de pensar. E ágape é o que? Você esquecer do seu próprio dia mau para ajudar no dia mau de outro ser humano, para ver o sorriso em um outro ser humano. E eu segui isso, e de repente eu esqueci dos meus dias maus. Não é que eu esqueci,
mas já não fazia tanta diferença o meu dia mal, quando eu conseguia fazer com que o outro ser humano encontrasse um sorriso. E esses outros seres humanos começaram-se a aninhar próximo a mim e ajudar a me curar. Então, nunca foi sobre mim, sempre foi sobre meus próximos. Porque um dia eu fui próximo de alguém e alguém me estendeu a mão e mudou minha vida. Então, quando eu falo, quando eu direciono, quando eu ajudo pessoas, eu estou dividindo a minha história, a minha vivência com outro ser humano. Isso muda a minha vida, isso me transforma. E eu acho que eu não ajudo a curar outras pessoas. Elas me ajudam a curar de mim mesmo. Agora, aqui entre nós, me desculpa, aqui entre nós, sabe aquele vazio que às vezes você sente? Aquela busca incessante por respostas. Eu sei o que você está falando. Eu tive isso durante muito tempo, até entender que nunca foram as respostas, eram as perguntas. E assim como Sócrates diz que ele só ajudava as pessoas a formular essas perguntas direito. Então, quando eu digo que eu fiquei grávido, foi quando eu me permiti olhar para dentro de mim e começar a fazer as perguntas certas. E o caminho transformou completamente. Então eu te convido hoje. Você quer olhar para dentro de você e ver um outro mundo? Às vezes alguém só está precisando de um sorriso, de um abraço e dividir as suas dores com outro ser humano. Assim como está escrito na Bíblia: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque meu fardo é leve e meu jugo é suave. É sobre dividir. Vamos dividir os nossos fardos uns com os outros, né? Que aí tudo fica mais leve e o seu dia vai se transformar de uma maneira que você não tem ideia, tá bom? Então, esse é mais um Ter a Pia como terapia. Tamo junto.